Esse domingo, o pastor Tales pregou em João 9. Engraçado porque eu nunca tinha prestado atenção nessa mensagem, em alguns detalhes que ele citou até ele pregar nesse domingo. Após aquele cego ser curado, aqueles religiosos chegaram até ele e perguntaram o que ele achava daquele homem. Afinal, eram os olhos dele que tinham sido abertos. E ele respondeu com muita fé que ele era um profeta. Mas aqueles homens duvidaram e mandou buscar os pais dele. E é engraçado porque aquele homem estava ali há tantos anos, ele ficava ali pedindo esmolas, ele era conhecido. Mas essa passagem mostra que ninguém nunca realmente olhou de verdade para ele. E no verso 20, os pais falam para aqueles religiosos: a gente sabe que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas ele já tem idade, pergunte para ele. Então, é que mostra que nem os pais quiseram se envolver, com medo, né? Naquela época, quem declarasse que Jesus era o Cristo, eles eram considerados, era como se fosse uma blasfêmia. E aquela família não queria, tinha medo de ser rejeitada, de ser excluída. Então, tirou o corpo fora, tipo, ele é de maior, ele já tem idade e ele responde isso para vocês. E aqueles homens insistindo que Jesus era pecador, e ele, com total firmeza que todo cristão deve ter, continuou: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que antes eu era cego e hoje eu vejo. Inclusive, o pastor falou, né, que esse é o ponto, né, o ápice dessa mensagem. E quando a gente começa a pensar, né, o quão firme esse homem foi, porque por muitas vezes, olha que a gente vive numa época muito mais fácil de lidar com a nossa fé do que naquela época. E, e ainda assim, aquele homem se permaneceu firme na verdade que ele sabia, né, que aquele homem era Jesus. E antes de ser expulso ali daquele lugar, ele continuou firme falando que se ele não fosse Deus, ele não teria feito algo tão grande. Engraçado porque aqueles homens eram cultos, né, eram homens respeitados na época, e E aquele cego, mesmo não tendo estudo, e não tendo nome, né, prestígio como eles, não tinha nenhuma influência, aquele cego enxergava mais do que aqueles homens. Aqueles homens, né, que se julgavam tão inteligentes, espertos, sábios, eles sim estavam cegos. Em alguns momentos de sua pregação, o pastor Tales falou, né, sobre os vizinhos, né, o irmão mais próximo, aquele mais próximo da gente, que quando a gente está numa pior fase, né, quando a gente está lá no chão, tá tudo bem, mas que quando algo acontece dessa forma, né, algum milagre, ao invés daquela pessoa estar ali vibrando com você, ao contrário, começa julgamentos e questionamentos. E as pessoas começam a nos espremer, nos virar do avesso, parece que querendo achar alguma ponta solta para dizer: "Olha aí, não tem nada de milagre". E parece que chegam a ficar irritados. É estranho e eu me pus a pensar, quando me veio à memória algumas situações, o que leva essas pessoas a isso, sabe? Ao invés de estar ali comemorando mais um milagre, mais uma bênção que o nosso Senhor fez, começarem com esses questionamentos, né? E revirando tudo para achar alguma ponta solta, algo que não prove. Não sei, eu não entendo. Todos nós, como cristãos, nós temos situações, né, de bênçãos e milagres para contar que o Senhor fez. E uma das histórias que me veio à mente quando o pastor estava pregando foi uma cura que eu tive. Tinha 7 anos que eu orava por essa cura e algumas pessoas questionavam, né? Ah, mas você tem que ir no médico e tal. Mas eu ficava naquela, Senhor, eu creio na cura. E eu não sei o porquê, eu já fui médico em outras situações, mas essa situação específica, eu sentia que eu ia ter a cura, mas sempre as pessoas estavam questionando, porque eu já tinha 7 anos.
E eu sofria muito, não só com dores, mas constrangimentos, né. Algumas vezes essa bexiga já até saiu para fora, isso me atrapalhava a fazer muita coisa. Eu não podia fazer nada que ficasse muitas horas de pé, ou que precisasse andar muitas horas, porque era perigoso ela descer e sair para fora de novo. Eu sempre estava mijada, e algumas pessoas até eu sentia constrangida, que falavam: "Ai, você podia usar fralda". Era bem constrangedor. E quando foi no dia 26/6 de 2024, eu eu estava já terminando os últimos exames, as coisas que precisava para minha cirurgia, que eles já tinham aceitado que eu precisava ir no médico e tal, mas assim, com aquela dor no peito que eu queria ser curada, que eu queria que ia ser curada, mas enfim, até o último momento. Foi engraçado que eu falei com uma enfermeira um dia fazendo os exames, eu falei: "Eu tô aqui, mas eu creio até o último momento que o senhor pode me curar. Eu posso chegar aí na mesa de cirurgia e o senhor me curar ali". E era muito forte, assim, o a crença que eu tinha nessa cura, eu queria mesmo, de verdade. E aí o pastor, nesse dia 26/6 de 2024, o pastor anunciou que ia ter um culto de cura, e no dia 27 eu tinha minha última consulta para cirurgia, porque o médico queria me olhar, porque ele queria ter certeza que era só uma cirurgia, que ele estava desconfiando que na verdade iam ser 2 ou 3. E aí eu fui nesse dia 26, numa quarta-feira, e chegando lá, eu estava sentada lá esperando o culto começar, quando me veio na mente várias situações que eu recebi cura, milagres, e as pessoas questionavam porque eu não tinha como provar. Eu corri para o banheiro, exatamente 7h25, eu bati uma foto das minhas partes íntimas, e eu falei com o Senhor: "Eu creio na cura, e eu tô tirando essa foto para no final do culto eu vir aqui tirar outra foto, para ter uma prova do que o Senhor fez, e eu poder testemunhar essa cura". E e assim foi. E eu senti naquele dia, eu tinha total certeza que eu ia ser curada. Não sei explicar, aquele dia era diferente. E quando terminou o culto, até anotei aqui para não esquecer, exatamente às 8h56 eu tirei outra foto. E eu tirei direto ali do, sabe quando a gente conversa com nós mesmos no WhatsApp? Eu tirei ali, porque eu queria que ficasse marcado o dia e a hora, porque no WhatsApp quando você manda fica marcado o dia e a hora que manda, né. Eu também vacilei, porque na foto normal depois tem aquela parte de detalhes, né, que tem como saber. Mas enfim, era uma prova que eu tinha. E aí eu tirei aquela foto, e quando eu tirei a segunda foto, eu chorei demais, porque aqueles dias a bexiga até estava mais para dentro, porque como eu estava me preparando para o operatório, eu estava ficando mais de repouso, sem fazer tanto esforço, e eles tinham colocado ela mais para dentro, né, e mas ainda assim ela ficava uma ponta boa para fora. E principalmente depois dos momentos de oração na igreja, que eu ajoelhava e tudo, né, eh, quando eu ia no banheiro ela estava mais para fora ainda, e nesse dia eu cheguei, ela estava completamente para dentro. E eu saí, eu queria contar para todo mundo, mas eu sabia que eu não podia mostrar aquela foto para todo mundo, porque era uma prova que eu tinha, mas eram minhas partes íntimas, né. Mas eu lembro que eu fui atrás da Larissa, que ela é secretária lá da igreja, mas ela também é enfermeira, e eu falei com ela: "Eu vou te mostrar porque você entende, você vai ver". Eu lembro que eu estava assim, nossa, eu estava muito eufórica, eu queria falar, mostrar, sabe. Eu falei: "Bom", eu mostrando pra ela que ela é enfermeira, já tá acostumada a ver isso, já sabe, né, e ela vai poder ser testemunha do que o Senhor fez. Porém, as pessoas começaram a questionar demais, muito mesmo. E meses depois as pessoas ainda me questionavam. E aí eu passei por um momento muito constrangedor, mas eu achava que valia a pena o constrangimento, porque
era para falar do milagre que nosso Senhor fez. Eu comecei a mostrar aquela foto para tudo quanto é mulher, e mostrando: "Olha o que o Senhor fez e tal", e dando testemunho. E no dia seguinte, quando eu fui no médico, né, que eu tinha a última consulta, chegando lá, a enfermeira lá que ajudava o médico, quando ela me viu, ela não acreditou no que estava vendo. Ela ficou pasma, ela falou: "Nunca vi isso na minha vida". A minha consulta foi a última, essa lá em Bom Jesus do Galho, o médico estava atrasado, e ela só falou comigo assim: "Olha, faz o seguinte, vai embora para sua casa, não espera o médico chegar, porque ele vai fazer qualquer coisa para que você não dê esse testemunho". E ela me passou o WhatsApp dela no dia e falou: "Por favor, me procure, eu quero saber mais desse Deus". E eu conversei com ela mais algumas outras vezes, e glória a Deus, que o nome do nosso Senhor foi glorificado. Mas ainda assim, tantos e tantos irmãos, em Cristo mesmo, eh, meses depois ainda estavam me questionando e querendo ver provas de que eu fui realmente curada. E todas as vezes eu me expunha para provar aquilo que o nosso Deus fez. E ontem, ouvindo o pastor Tales pregar, ele falando, né, sobre o verso 25, onde aquele homem fala: "Eu não sei se ele era pecador, o que eu sei é que eu era cego e hoje eu vejo". E aí eu pensei: "Poxa, é isso que eu devia ter respondido. Como cristã, era isso que eu tinha que ter feito". Mas ao invés disso, eu me expus, mostrando aquela foto, sei lá para quantas pessoas. Nós não vamos ter resposta para tudo. Nós fomos chamados não para entender, mas para crer, a confiar e viver por fé. Jesus veio para abrir nossos olhos da vontade e propósito de Deus. Mas se nosso coração permanecer endurecido, nós vamos perecer na religiosidade. Receba com submissão a vontade de Deus. E hoje o que eu tenho para dizer é: eu era cego e hoje eu vejo. Me conta aí, você também já passou por uma situação assim, de milagre, bênção, que ao invés de ter pessoas comemorando a vitória que o Senhor fez na sua vida, que você recebeu, né, o milagre, tipo, os milagres são para glorificar o nome do Senhor, só que ao invés disso, as pessoas começaram a questionar. Já aconteceu isso com você também? Nós devemos orar e pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós somos muito falhos, e que hoje as escamas sejam tiradas dos nossos olhos, para que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente comece a celebrar com alegria tudo que o Senhor tem feito, não só na nossa vida, no nosso lar, mas no meio também dos nossos irmãos. Deus abençoe.